Nós continuamos aqui com esse gênio, esse crânio da economia mundial, que está contando um pouco da sua história de vida e contando um pouco de como é que ele fez para que o Brasil vivesse aquele momento tão fantástico como viveu, né? Ele foi o grande responsável por aquele momento em que a gente teve orgulho de ser brasileiro, né? E passamos agora falando um pouco da crise do mundo e nós vamos entrar agora falando um pouco também desse ato de heroísmo, que eu vou voltar a falar com vocês. Nós terminamos esse último bloco, ministro, dizendo que quando do impeachment da presidenta Dilma, ninguém sabia o que ia acontecer no Brasil. O Brasil, naquele momento, todos os meses, a gente via o Brasil indo para baixo, indo para baixo, indo para baixo. De repente, todo mundo lê em jornais, TVs, rádios, a mesma única coisa. Só tem alguém que pode, e aí eu achei muito interessante que é o que se falava, com a sua credibilidade, com a sua história e com o seu jeito de ser, gerar segurança, porque talvez você não saiba, no mundo da economia, a segurança, a expectativa da seriedade de quem está no controle é absolutamente tudo. É absolutamente tudo. E naquele momento, então, o senhor é convidado para assumir o Ministério da Fazenda. Inacreditavelmente, o senhor aí tem um ato que, na minha ótica, é um ato de altruísmo. É um ato de altruísmo. Porque um político natural e normal, não entraria em momento. Os políticos normais se escondem nos momentos de neblina, de névoa. O senhor, na verdade, assume naquele momento e começa, inacreditavelmente, a dar novos rumos para a economia brasileira. É sobre isso que eu quero lhe dizer. O que fez assumir e como é que o senhor conseguiu fazer com que hoje a economia brasileira, é óbvio, não está ainda como tinha que estar, mas se não fosse o trabalho do senhor até dias atrás, nós estaríamos vivendo os piores, incalculáveis dias da economia brasileira. Bispo, a história toda começa, para nós irmos aí nos fundamentos, né? Sim. Que já estamos fazendo aqui, falando e contando uma série de histórias reais e considerando-se que eu nasci no hospital evangélico. Sim, sim. E vamos então aos fundamentos. E aí eu vou ao início dessa minha trajetória no setor público. Quando eu era presidente de uma grande organização mundial, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, morando lá entre Boston e Nova York, etc., numa posição em que eu não precisava mais buscar nada, que eu tinha conseguido com muito trabalho, etc., começando de baixo, etc. Então, eu pensei o seguinte: eu cheguei onde cheguei devido à educação dos meus pais, da minha família, e à educação da escola pública brasileira. Perfeito. Então, tudo que eu sou, eu devo a isso, a minha família e à escola pública do Brasil. Sim. Portanto, ao Brasil. Exato. Bonito isso, bonito. Então, no momento, eu pensei na época, eu estou agora numa decisão importante, se eu vou continuar nessa posição até a minha aposentadoria, etc., aqui nos Estados Unidos, eu vou voltar ao Brasil para ajudar o Brasil. E eu tomei a decisão exatamente de retribuir ao Brasil e ao povo brasileiro tudo aquilo que ele tinha sido proporcionado a mim, através da educação pública. E resolvi voltar ao Brasil. Foi exatamente aí que eu fui. Voltei ao meu estado de origem, voltei a Goiás, tinha morado muitos anos em São Paulo, voltei a Goiás, onde então eu me candidatei lá em Goiás e tive uma vitória muito grande, tive uma votação estrondosa. Votação em todo o estado, praticamente todas as cidades, e quando
os resultados começaram a aparecer, que todos os meus apoiadores, Sim. colegas, correligionários, equipe, todos começavam a comemorar, eles olharam para mim e disseram: o Henrique, mas você está sério. Por quê? Eu dizia: eu estou sentindo a responsabilidade de honrar os votos dessas pessoas. E eu me lembrei de um momento que para mim foi decisivo, crucial. No final da minha campanha, eu estava fazendo um comício na antiga capital, cidade de Goiás, e existia ali um jornalista americano que estava cobrindo para um grande jornal americano a minha campanha. Que coisa! Goiás. Ele veio achou extraordinário, alguém que tinha deixado lá, né, o comando de uma grande instituição para vir para o Brasil e aqui no Brasil colaborar, colocar o seu conhecimento à disposição da população brasileira e dedicar uma parte da sua vida a isso. Correto. E eu estava ali no comício e tinha uma senhora com um bilhete, querendo me dar o bilhete. Eu estava aqui no palanque, ela estava embaixo. Eu peguei o bilhete dela, passei para uma pessoa que me ajudava, um assessor, que normalmente pegava esse tipo de bilhete. Quando eu olhei, esse bilhete tinha sido pego pelo jornalista americano. Sim. E aí? Tudo bem. Fui depois falar com ele, me dá o bilhete. Me dá o que, meu? Ele falou: você vai ler o bilhete no jornal americano. Eu digo: tá bom. Vou confiar. E, de fato, ele escreve o artigo e tem lá, coloca lá a situação e descreve o bilhete. O bilhete estava escrito: a nossa esperança está em suas mãos. Meu Deus, que frase pesada. Exatamente. De responsabilidade, é de respirar. Exatamente. Nesse momento eu senti a responsabilidade, né? A responsabilidade do homem público, a responsabilidade de quem está numa posição importante e que pode ajudar o povo ou não. Então, naquele momento tomei a decisão, tanto que quando fui convidado para ir para o Banco Central, aceitei. Sim. Então, surpreendeu a muito. Sim. Felizmente funcionou muito bem. E agora, quando o presidente Temer me chamou e disse, ele me chama de Meirelles, eu gostaria que você pensasse na hipótese de ser o ministro da Fazenda, quando ainda esse assunto estava em andamento, da discussão, etc., de tudo aquilo que estava acontecendo na época. Eu gostaria que você considerasse esta hipótese de ser ministro da Fazenda, se você aceitaria isso, etc. E nesse momento eu pensei naquela minha decisão. Naquele bilhete daquela senhora em Goiás Velho. Eu tenho que aceitar essa responsabilidade. Se eu quisesse ter uma vida de conforto, de tranquilidade, etc., eu teria ficado lá. Claro, né? claro. E já que eu estou aqui, eu vou enfrentar este problema. Aceitei o convite, enfrentamos, e o presidente Temer teve a coragem de propor as propostas que desenvolvemos. Amargas. Lembro daí do remédio da minha mãe. Exatamente. Quando, por exemplo, propusemos algo que é um teto de gastos, isto é, limitar o total que o governo pode gastar a cada ano. O que ninguém faria, né? Ninguém faria. Todo mundo tem liberdade para gastar o que quer. Exatamente. Ainda mais político. Exatamente. Esse é o ponto fundamental. Então, muitos duvidavam que isso fosse aprovado pelo Congresso. Conseguimos, foi. E isto começou a aumentar a confiança na economia. Confiança que tinha caído. Quer dizer, os consumidores, os cidadãos, cidadãs, todas as pessoas tinham perdido a confiança, os investidores, os empresários, todos tinham perdido a confiança no Brasil. O país, portanto, tinha começado a cair. Então, neste momento,
quando nós conseguimos aprovar essa limitação no crescimento dos gastos, com exceção dos gastos para saúde e educação, porque aí, no caso de saúde e educação, ao invés de um limite para a despesa de saúde e educação, nós fixamos um piso. E tudo isso começou a ocorrer depois dessas medidas. Seja a medida, então, do Banco Central, que tomou as decisões corretas, baseado exatamente nesse nosso controle de gastos, e isso permitiu, e aí, que o Banco Central baixasse os juros, que a inflação caísse e o Brasil voltasse a crescer como está. Então, nós estamos aí neste momento decisivo. Por quê? Porque o Brasil cresceu. Mas é importante dizer uma coisa, importantíssima. Por favor. É o seguinte, o trabalho não terminou, muito pelo contrário, ele só começou. Porque, muito bem colocado. Apesar de terem sido criados muitos empregos e etc., o que acontece? Tem muita gente desempregada. Exato. E temos que continuar trabalhando para que essas pessoas consigam emprego. E, apesar de ter melhorado, de vez em quando dá um susto. Por exemplo, teve essa greve de caminhoneiros, etc., a população, todo mundo ficou apavorado de novo. Meu Deus, será que nós vamos voltar para a recessão? Então, existe muita preocupação ainda. Preocupação certa, com razão. Corretíssimo. Porque se nós tomarmos as decisões erradas agora, está certo, no final do ano, e o ano que vem voltar a ter políticas de novo de descontrole, de aumentar gasto público, de agir como se o dinheiro do povo não tivesse custo, e vamos fazer populismo e demagogia. Exatamente. Aí o Brasil pode voltar a ter problema grave de novo. Então, tudo isso é fundamental. Por isso é que nós dissemos, olha, nós temos que continuar isso nos próximos anos. Temos que garantir que o Brasil vai continuar crescendo e criando emprego, e aí sim, depois de um tempo... Sobre isso, nós vamos falar, porque, vou dizer uma verdade para o senhor, eu entrevisto aqui gente de todas as pessoas, e tem pessoas que a gente faz aqui as perguntas, né, e quando chega o quarto bloco, na verdade, as perguntas já terminaram lá atrás, né? A gente tem que ficar inventando perguntas. Dizer para o senhor que eu estou com o papel do segundo bloco, quer dizer, não foi feita pergunta nenhuma aqui ainda de tão rica que está sendo essa entrevista. De formas que eu vou atendendo falou aqui no ponto, o doutor Tolentino falou no ponto comigo aqui, atendendo, eu vou pedir ao senhor que aceite o convite de estar no próximo programa agora, da segunda-feira que vem, porque daí eu vou falar de futuro, inclusive de pré-candidatura, mas eu queria que o senhor, por favor, me ajudasse, porque não deu para responder nada. E nós vamos, nesse próximo agora, eu vou apertar, vou falar de crença, vou falar de Deus, vou falar de futuro, vou falar de economia, vou falar de aborto, vou falar de coisas que isso vai ser pesado para o senhor. O senhor poderia estar comigo aqui a semana que vem? Certamente. Estou aqui com muita satisfação e com muito orgulho de ter sido convidado novamente. Muito obrigado. Nós vamos ao Momento PAN e já voltamos. Gostinho que lembra a infância, chocolate dos momentos especiais. Ontem era tão bom e hoje está ainda melhor. Produtos Chocolate PAN é uma delícia. Produtos Chocolate PAN. Chocolate PAN, fazendo seus momentos inesquecíveis. Essa é a parte boa do programa, e nós entregamos um kit da PAN para o senhor, um kit da PAN para a senhora, sua esposa, não é? E eu gostaria, nesse momento, que o senhor desse as suas palavras finais, suas considerações finais. Eu estou muito honrado de ter participado desse programa, de ter conversado sobre coisas fundamentais para o Brasil, para o povo brasileiro. E é isso que é importante. Hoje, o que eu me dedico é fazer o que eu puder para que todos os brasileiros tenham uma vida melhor. E eu espero repartir com todos e dar a todos as mesmas oportunidades que eu tive. E o que eu posso prometer é, em primeiro lugar, trabalho sério, trabalho duro, formar uma equipe competente e fazer com que o Brasil cresça
que nós tenhamos cada vez mais empregos, que os brasileiros todos tenham direito a ter emprego, ter renda, ter vida digna, com inflação controlada e possamos viver com segurança em primeiro lugar. Cada brasileiro tem o direito de não estar preocupado com a sua própria segurança. Em segundo lugar, que os seus filhos tenham a educação adequada, que vá fazer com que cada geração tenha uma vida melhor do que a anterior. Isso é fundamental, né? E temos também saúde para todos, com saneamento e com tratamento de saúde adequado. Este é o meu compromisso, esta hoje é a minha missão. Estamos aqui e vamos trabalhar todos para isso e finalmente vamos fazer uma proposta de união dos brasileiros. Vamos todos nos unir, vamos ter uma convergência e trabalhar todos juntos para construir um Brasil melhor para todos. Muito obrigado por ter estado conosco. Boa sorte, competência para ser presidente. O senhor tem de sobra. Deus lhe abençoe. Linda caminhada. Fazer aqui um compromisso. Se o senhor for eleito presidente da República, um dos primeiros programas vai ser aqui. Quero a entrevista aqui. Tá, ok? Muito obrigado. Satisfação. Obrigado. Se Deus quiser, vai dar certo. Muito obrigado. Nós vamos terminando por aqui, agradecendo a todos vocês. Foi uma honra. A semana que vem a gente está de volta. Valeu, muito obrigado pela sua audiência.